Bom, pessoal, vamos para o segundo vídeo aqui de treinamento do Analyzer Control. Nessa sessão de treinamentos, a gente vem falando dos menus, né? Falamos no anterior sobre sobre o menu de parâmetros, principalmente discutimos bastante sobre a opção de Score Table, qual o objetivo, como é que parametriza, tá? Vamos agora falar do menu Análises. Esse menu a gente vai ver algumas opções, mas ele tem muito do que diz respeito também, já analisando o Score Table, as perdas, os atendimentos, a gente vai ver cada um direitinho aqui pontual sobre o que precisa de uma atenção melhor, sobre o que precisa ser analisado dentro da sua musculação. Então aqui a gente tem o primeiro que chama de evolução dos atendimentos. Então ele já me fala de cara aqui, ó, posição atual das prescrições, 86,88% de fichas prescritas em relação aos ativos. Então eu tenho mais de 85% dos meus alunos ativos na academia com ficha no Analyzer. Isso dá uma condição para a gente interessante do ponto de vista de análise, né? de ter volume de informação suficiente para qualquer tomada de decisão que seja feita, seja coerente com, de fato, que imprime a realidade do negócio. Tá? 13%, aí você, dentro da sua realidade, aí, verifica o que pode ser. Personal, cara que só faz natação, criança, que não, teoricamente, faz o teu judô, o teu balé, sei lá. Então, isso tem que estar nessa fatia branca aqui. Aqui embaixo ele fala das pessoas prescritas, quanto de mulher e quanto de homem. Tá? Então também isso tem um peso para análise para vocês. Aqui, datas não atendidos nos últimos 30 dias. O que é isso? Pessoas que entraram na academia e que precisavam ser abordados de alguma forma. Então, ó, aniversariantes. Então, quando você dá os parabéns, você pode ir lá e registrar na análise dos atendimentos que deu os parabéns. Se não registrar, ele vai pontuar aqui para você como sendo uma pessoa que não foi atendida. Tá? Frequência inadequada, lembra da ficha que a gente pontua com o cliente que ele precisa vir, junto com ele na avaliação física, ele pretende vir 4 vezes por semana e de acordo com a catraca ele está vindo menos que isso, por exemplo. Então quando ele entra na academia, o sistema pontua que ele precisa ser abordado. A análise do DAT, lembra que a gente bota a data do DAT, uma data intermediária? Venceu essa data, o cara acessou a academia e não emitiu a ficha ou emitiu a ficha com algum tipo de bloqueio por causa de DAT. Então, não foi atendido, não foi modificado o DAT. Retorno após ausência. Ó. Esse aqui é um dos graves junto com esse. O cara voltou para a academia depois de mais de 15 dias ou mais de 10 dias fora e não foi abordado. Nenhum tipo de interação teve com esse cliente. Então, eu já começo a verificar alguns gráficos pontuais. E aí isso me desperta a necessidade de ir atrás de cada cliente desse, o que é que houve, por que não foi atendido e aí por diante. Ok? E aqui dentro dessa realidade, né, dos últimos meses, quem foi atendido e quem não foi atendido. Então o cara entrou, precisava de um tipo de abordagem, não foi abordado, gráfico vermelho. Entrou, precisava de uma abordagem e foi, gráfico azul. Então ele pontua quantidade e pontua como foi a nossa realidade. Isso também é bem interessante para você poder estar acompanhando mês a mês esses caras que estão indo para a academia, que estão retornando para a academia, que precisa de algum tipo de abordagem. Tá? Lá, ó, análise das prescrições realizadas. Aí é puramente técnica do ponto de vista de volume de informação. Então é a gente verificar, ó, de todos os meus professores, tá aqui, ó, cada um, total de alunos que tem fichas prescritas avulsas e fichas prescritas pré-cadastradas. Então ele já me dá de cara aqui do meu volume total de professores, ou seja, de prescrições na minha musculação, 71% é de fichas avulsas, 28% é de fichas cadastradas, ou seja, foram prescritas a partir de uma ficha cadastrada, foram prescritas do zero. Então hoje a gente já tem cliente que não tolera isso aqui, ou isso num percentual muito baixo. Porque ficha avulsa é aquela que eu lembro do treinamento do Analyzer, que eu coloco exercício por exercício, um por um, e vou parametrizando um por um. Se a academia tem uma política de produto na musculação, se a academia tem uma política de progressão, de evolução de treino, se isso está alicerçado em fichas pré-cadastradas, é mais interessante de gerenciar, é muito mais fácil do que fichas avulsas, que vai de acordo com a percepção de cada professor, vai de acordo com cada linha
de pensamento de cada professor, vai de acordo com a metodologia que cada professor usou, cada método, e isso pode ter uma variação grande, isso pode ter depois um erro de interpretação de professor para professor, ou seja, pode ser um problema de logística dentro da musculação. Isso precisa ser visto e precisa ser pontuado. Então o sistema já te alerta em relação a isso. E aqui embaixo, fichas vencidas, vencendo com 5 dias e com 10 dias. Então ele diz, professor a professor, quantas fichas vencidas na carteira de cada um, vencendo com 5 e vencendo com 10. Isso para te chamar a atenção do volume de fichas vencidas dentro dessa realidade aqui, e que precisa realmente ser pontuado. Tá aqui, ó, todos esses caras aqui com ficha vencida. Então a gente precisa ir para cima disso, porque ficha vencida é serviço não atendido, e isso pode realmente virar um problema. Tá? Então você tem facilmente uma análise real, mais detalhada de cada professor em relação às prescrições, em relação aos vencimentos das fichas. Tá? Aqui também a gente tem uma chamada análise geral das carteiras. Aqui diz respeito realmente aos DATs, né? A ponto do DAT, ponto de atendimento. Então, ó, fichas ativas para o professor. Então, cada professor e suas fichas ativas, 2 cliques, ele estoura e me dá aluno por aluno, como a gente já viu no detalhamento. A mesma coisa, transfiro de carteira e tudo mais. Certo? Também me dá do lado as desistências. Aqui embaixo os atendimentos, ó. Então, todos os professores e seus devidos atendimentos. Tá? Aqui, os desistentes. Então, eu posso ver, ó, quantos professores desistentes nos últimos 3 meses, em percentual, quanto isso representou. Então, tem professor, a professor e o total de desistentes. E aqui, que eu acho bem interessante, é a análise do DAT. Então, lembra do primeiro gráfico que a gente viu? Então, frequência inadequada, 27 ocorrências e 27 não atendidas. Retorno após ausência, 6, 3 atendidos e 3 não atendidos. Então, se eu pegar aqui, ó, os meus 3 que eu atendi de retorno após ausência, ou seja, eles retornaram, a Raíssa, a Tobias, Isadora, eles entraram na academia nesse horário e foram atendidos por esses professores. Esses 3 alunos, eles estavam fora da academia há mais de 15 dias. Esses 3 aqui também estavam fora da academia há mais de 30 dias, vieram nesses horários e não foram abordados por ninguém, ou pelo menos não foi registrado nenhuma interação junto desse cliente. Se a gente partir do ponto de vista de fisiologia, o cara que está 15 dias fora da academia, quando ele volta, eu preciso ter alguma interação com ele em termos de ficha, ou talvez até algum registro, já que ele vai continuar na mesma ficha que foi orientado, talvez com mais calma, diminuir as cargas, diminuir a intensidade, diminuir o volume. Então, eu preciso de uma interação, eu preciso registrar que teve algum tipo de abordagem. Esse cliente, junto com o aniversariante, junto com o de frequência baixa, são os clientes que têm uma sensibilidade muito forte no que diz respeito a se sentir gerenciado e acolhido, né? Eu fiquei fora da academia 15 dias, voltei hoje, e ninguém para me abordar para dizer assim, poxa, você estava onde que não apareceu mais, é bem duro para o cliente, né? Aonde ele vai numa outra academia, e se isso acontecer, mesmo com o mesmo serviço, às vezes até com estrutura um pouco melhor, mas é um diferencial interessante, tá? Então, vale muito a pena você que é coordenador, está vendo isso, está pontuando isso e está abordando os teus professores desse horário para saber o porquê não foi abordado esses clientes. Isso mostra para a tua equipe que você está antenado com o que está acontecendo na sua musculação, né? Que você está antenado com a tua equipe e está antenado com os clientes. E que se os caras não se mexerem, realmente você vai ficar sabendo e precisa ser prestado conta de alguma forma. Porque isso aqui é retenção, né? Ou falta, tá? Que é o mais grave. Beleza? Então, a análise geral das carteiras nos dá essa condição de visualização, certo? Score table, eu vou deixar mais para o finalzinho dessa relação, porque a gente bate mais com calma nisso aqui. Ó. Audiência da musculação. Então, aqui, se eu apertar aqui F3, para pegar do início, sempre do domingo, essa análise, porque ela é semanal, tá? Mapa de audiência. Então, eu vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui da semana do mês anterior aqui do sistema. Vamos pegar aqui do dia 24. Então ele vai me mostrar toda a contagem da semana de 24 até 30 de agosto, certo? Então tudo que foi contado na musculação, lembra que a gente cadastra a grade e ele pede a contagem?
Quando eu informo a quantidade de alunos da musculação, ele começa a me montar um mapa onde eu consigo ter uma visualização com alguns indicadores. Amarelo, vermelho e verde já é um parâmetro que o sistema me dá de alta, média e baixa audiência. Então, esses parâmetros são cadastrados, certo? Para que a gente possa ter médias e ter cores. Então, vermelho, baixa audiência, então 4 pessoas, já me chama a atenção que a academia no horário mais vazio, média, está dentro de uma média aí que eu estabeleci. Talvez essa média para você seja a média que você entende interessante de atendimento, e alta, musculação cheia, dentro também que eu entendo por horário. Posso até ter essas médias diferentes. Você pode ver que você pode ter 8 como sendo amarelo e 8 como sendo verde. Tá? Depende de como você estabelece o parâmetro. Ok? Então 8 no horário de meio-dia é bom, 8 no horário da manhã é mais ou menos, é médio. Tá? O que é legal aqui? Aqui é legal porque você consegue visualizar de uma forma ampla a academia cheia, né? Então eu venho aqui por horário da noite, a 35, 45. Se de fato, nesse horário aqui, eu tenho 2 professores, eu vou ter 22, 23 pessoas por professor. Se eu entendo que eu tenho que ter 12 alunos por professor, eu já de cara, de uma forma inteligente matemática, percebo que a qualidade do meu atendimento, por melhor que seja a minha equipe, ela não é satisfatória, ela vai ser baixa, ela vai ser ruim. Então eu preciso de fato chegar próximo disso, remanejar, que acontece bastante. Às vezes tem muito no horário de meio-dia e pela contagem eu tenho pouco aluno, 8, 12, 11. Então eu posso fazer um remanejamento desses professores de meio-dia para a noite ou contratar, porque com certeza esse custo, entre aspas, que é de uma contratação, ele é menor do que o volume de perda que eu vou ter, com certeza, por não ter o serviço. Aqui embaixo ele diz quantas contagens, aqui embaixo ele me diz quantas participações e a média de participação da grade inteira. Então a minha média da grade inteira está de 20 alunos por horário, certo? Então isso é interessante também, que é uma outra informação bacana para a gente. Eu também vou ter essa contagem na musculação mês. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui do início do mês até o final do mês. Então ele vai me dar dia a dia e a média do horário. Lembra daqueles 26? Então, média geral, se a gente pegar aqui, vai meio que chegar naqueles 26, hora 22, de média geral. Mas por horário, dependendo do horário, ele vai te dar uma média específica. Então, olha lá, 23, 9 da manhã. Então, já sei que determinados horários eu tenho que ter uma preocupação maior com as quantidades. Ó. Tá vendo? 18, 12, 14, aí vai. Ok? Então, você consegue ter uma visualização também de acordo com a contagem. A gente tem os alunos sem fichas por horário. Então, a gente consegue visualizar naquele gráfico inicial lá do sistema, esse aqui, ó, aqui embaixo, amanhã, 123. Então, eles aqui, quem são os alunos que costumam frequentar no horário da manhã e que não tem ficha na musculação. Lá no Analyze, a gente viu também que os professores têm acesso a essa informação. Então, eles precisam pontuar cada cara desse e saber o porquê de não ter ficha. Tarde e noite. Certo? Então você consegue ter essa visualização para poder cobrar da tua equipe uma melhor, uma resposta mais precisa no que diz respeito a esses números. E aí vamos para o Score Table. Lembra que a gente cadastrou as metas e o que significa cada meta daquela? Então o sistema automaticamente, todos os dias, pontua para você e calcula um ranking baseado no resultado daquelas metas. Lembra que lá no Score Table, ó, vou voltar rapidinho aqui, você tem pontos de acordo com cada grupo desse alcançado. Para mais ou para menos. Ou para menos. Então, nesse mais e menos, como é que fica o resultado dessa conta? Fica assim. Ele já vai me falar automaticamente quais os professores que estão ranqueados de primeiro a último e por quê. Número de ativos, número de atendimentos, P30, P90, o percentual do P90 e os pontos. Ok? Então ele vai criando uma pontuação automática e vai ranqueando.
E aqui, de fato, você vai ver que vai realmente representar uma realidade muito próxima de resultado de cada professor, aonde você pode premiar os 3 primeiros, que estão eles aqui, tá? Vamos ver isso mais detalhado, ó. Se eu clicar aqui para emitir um relatório, ele vai me dar isso bem detalhado, olha só. Humberto, código, número de fichas, número mínimo, ele ficou ranqueado em 17º, ó, em relação ao número de ativos. Então, o total de ativos dele ficou em 17º. Em compensação, ele ficou em primeiro lugar. Por quê? Porque ele fez 10 pontos, porque ele atingiu a meta mínima, mas ele não ficou nem em primeiro, nem em segundo, nem em terceiro. Então, ele não teve mais pontuação, só as 10. Número de atendimentos, lembra que o ranking está zerado, não pontua. P30, perdeu só 2 pessoas, topou em 10, máximo de pontos. P90, perdeu só 4 pessoas, 9% de perda. Lembra que o meu limite era 15? Então pontuou 7, ou seja, teve 27 pontos. Então a gente chega à conclusão que isso aqui, ó, é lindo, isso aqui é sensacional, entendeu? Isso aqui é o que, se eu conseguisse com todos os meus professores equacionar, eu poderia ter uma retenção melhor, eu poderia ter uma perda menor, né, e uma retenção maior, para que no final das contas a academia ganhe. O que eu não posso ter, ó, quando eu começo a aumentar, ver esse Matheus aqui, de fato, ele tem um número de ativos bem maior, quase o dobro, uma perda de 30 dias igual, ele só deu um vacilo aqui nos últimos 90 dias, precisava ter uma atenção nisso aqui para a gente poder baixar, menos 13, pontuou 5 positivo. Se passa de 15 aqui, ele pontuava 10 negativos, caia para 15. Então ele fica de olho nessa pontuação, que isso vai estimular e vai estabelecer a meta para os teus professores, para eles ficarem de olho. No Analyze, se você acessar individualmente o Matheus lá, o Matheus vai perceber que essa tela aqui, esse ranking, só o dele vai aparecer para ele, em que colocação ele está. Então ele sabe que ele vai precisar melhorar alguns números para melhorar a colocação. Ele não sabe quem está à frente, ele não sabe quem está atrás, mas ele sabe onde ele se encontra. Então, de certa forma, você começa a mostrar para ele o que você tem na sua tela. É como se eu dissesse para ele que agora, a partir de agora, eu sei do que está acontecendo, né? Você, Matheus, sabe, e eu, coordenador, também sei. Então tem o Tadeu, o Antônio, e aí vai. Certo? Aí você vê as perdas. Ó. O que você vai analisar? Tadeu, ele está no mesmo horário que o Humberto. Então, ó, pô, Tadeu, tu está com o dobro, teve umas perdas, ou seja, se vocês estiverem no mesmo horário, só forem os dois, se a gente conseguir passar alguns alunos do Matheus para o Humberto, talvez eu consiga manter essa perda aí similar e eu consiga melhorar a perda do Matheus e aí, consequentemente, aumentar a retenção da academia, ou pelo menos no horário que estão esses dois caras. Então, eu preciso entender isso. E aí, percebendo que eu preciso equacionar. Se não consigo migrar, todos os novos que chegarem na academia, sempre o Humberto tendo a prioridade de receber esses clientes para poder equacionar isso quanto antes. Então, você começa a ter essas análises. Da mesma forma que você vê os primeiros, você vai também entender a situação dos últimos. E você vai perceber que os últimos, sempre com muito aluno, ó, 90, ó, o cara com 90 alunos, o Robson, está em 8º, ficou em 3º no ranking de número de ativos. Tá vendo? Ó? Se a gente pegar o cara que ficou em primeiro aqui, vou tentar achar ele, 19º, ó, tá aqui, Marcos Bastos, 99. Ele ficou em primeiro lugar, o cara que mais tem aluno na carteira, 20 pontos, o máximo de pontuação. Só que no P30, ó, 14. Então, perdeu 12 negativos, no P90, 39, perdeu 10. Isso quer dizer que, ó, ficou com 2 negativos. Então, o cara que mais tem aluno é o que perdeu mais, vai lá para baixo. Isso imprime bem aquilo que eu tinha falado, que não importa quantos alunos, quer dizer, importa quantos alunos você tem e não importa ter muito, ou importa você ter muito desde que você tenha pouca perda. Por isso que a relação de ativos, carteira de ativos com carteira de perdas de P30 e P90, ela tem que estar sempre ali numa sintonia para que nenhum desses dois caras pode desgarrar muito. Eu não posso ter um cara com 90, com 200, com 300, porque com certeza é inversamente proporcional. Eu vou aumentando o número de ativos e vou diminuindo
e vou aumentando também o número de perdas, só que negativamente, né? Então, a gente precisa estar de olho, eu falo coordenador, gestor, de olho nisso, porque naturalmente o professor, alguns eles vão ter esse pensamento de ter muito aluno para querer mostrar serviço, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, isso representa uma perda de dinheiro grande para a academia. Ok? Então a gente fecha aqui esse treinamento das análises, certo? E a gente vai ver algumas coisas sobre relatórios já também, no próximo vídeo. Ok? Então até daqui a pouco.